Vamos conversar hoje sobre a realidade da vida a dois. Você está vendo aí na série alguns vídeos que eu já coloquei aí disponível no canal sobre família, o que é família, quais os níveis e as fases diferentes. E hoje eu vou falar sobre realidade de uma vida a dois. Por que realidade? Porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, que têm desejos diferentes, pensamentos, atitudes diferentes e se juntam e começam a morar no mesmo teto. Será que encaixa? Será que dá certo? Qual que é a realidade de uma vida a dois? Um relacionamento conjugal, quando se une marido e mulher para desfrutar de uma vida que multiplica, uma vida que eles se unem e os dois se unem e se tornam um só. Como que pessoas diferentes conseguem se tornar um só e multiplicar a essência que tem dentro delas? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. E para começar, eu vou compartilhar as minhas experiências, tudo aquilo que eu já pude aprender com outras famílias, com outros casais, o que eu entendi, o que eu já estudei sobre o assunto, o que tive de ensinamentos, o que eu coloquei em prática na minha vida deu certo, o que eu coloquei que não deu certo e aquilo que é senso comum, que muitas vezes as pessoas falam, fazem e não sabem o que estão falando e que estão vivendo. Bom, para começar, eu vou me apresentar, claro que talvez você não me conheça. Meu nome é Daniel Avelino. Hoje eu sou marido da Jéssica, tenho duas filhas, estou como empresário, vamos dizer assim, de algumas empresas. Estou administrando algumas empresas, alguns recursos que estão disponíveis na minha mão e esse crescimento nessas áreas de estar casado, de ser pai, de começar a empreender, ter falhado em uma empresa, ter agora uma outra empresa que está crescendo, ter sociedades, parcerias, ter coisas que fazem eu crescer como pessoa individualmente, isso me mostra também que na família, no casal, tem algumas coisas parecidas e eu vou compartilhar com você. Bom, primeiro, se duas pessoas são diferentes e elas se unem, o que vai dar nessa história? Muitos casais, muitas pessoas se unem por apenas amor, apenas gostar ou apenas ter paixão. Esse é o único ponto que faz as pessoas se unirem. E, infelizmente, a maioria das pessoas falham por isso. Porque esse não é o único ponto. Porque qual é a realidade? A realidade é que você está unindo todas as esferas da sua vida. Você está unindo todas as áreas da sua vida. E por que só uma área está definindo a ligação de duas pessoas para decidirem morarem juntas e multiplicarem a essência delas? Por que só apenas uma área? Não pode ser apenas o amor. Não pode ser apenas a paixão ali, o calor, o fogo de estar próximo, os arrepios de estar próximo àquela pessoa que você deseja, que você ama, que você sente atração visual, sexual, independente da área que você está vendo, da admiração que você tem dela no trabalho. Esse não é o único ponto que deve ser a chave da união. Então, uma coisa interessante que tem, hoje nós caminhamos num grupo que ensina antes de se unir, você avaliar. Você, como se fazer um questionário, um checklist. Você já viu? Você vai voar, você vai levar um carro no mecânico para fazer uma revisão, ele tem um checklist das coisas que precisam ser feitas, verificadas para que a revisão do carro dê certo. Você, mulher, que vai no salão de cabeleireiro, tem um processo. Imagina, você vai lá pintar o cabelo, fazer uma escova progressiva, fazer algo. Imagina a mulher começar secando o seu cabelo, penteando, fazendo babyliss, não sei se é esse o nome, fazendo os cachos, e aí depois ela vai pintar o cabelo e não vai lavar. Sabe, tem uma sequência, tudo tem uma sequência, tudo tem um passo a passo, tudo tem um procedimento básico para que aquilo dê certo. E no casamento, na união, no relacionamento, na hora de se unir a alguém para morar junto, tem que ter isso, tem que ter esse passo a passo. Tá? Então, para a família, que é o tema aí que nós estamos desenvolvendo, para que a sua família seja uma família forte, seja uma família vitoriosa, que você tenha alegria de viver em família, você precisa reconhecer isso. Então vamos lá, primeira coisa pense numa empresa, quando você vai ser contratado, o que tem o recrutamento? Uma empresa, ela recebe o currículo, ela avalia o currículo e ela avalia, bom, esse currículo,
esse currículo está de acordo com o meu desejo, está de acordo com o meu objetivo de crescimento, porque a empresa quer chegar a um nível maior. Ela não vai permanecer aqui. A empresa nunca deseja permanecer onde ela está. Ela sempre quer crescer, quer ter lucro, quer multiplicar, quer atender mais clientes e quer que as pessoas sejam pagas pelo que elas estão fazendo. No casamento não é diferente. No casamento nós deveríamos, todos nós, eu digo por mim, porque provavelmente a minha esposa ela poderia ter um marido muito melhor do que eu. Talvez ela tenha falhado no recrutamento dela. Não sei, porque nós não vamos conseguir adivinhar o futuro. Mas eu sei que ela já passou por muitas dores. Eu já fiz ela sofrer por muitas coisas. Eu já fiz ela se decepcionar por esperar algumas coisas de mim e eu não poder responder, eu não poder fazer para ela no momento devido. Então, depois de reconhecer isso, eu vou entrar nesse assunto depois. Então, faz o recrutamento. Avalia. Será que naquela época, para minha esposa, o Daniel era a melhor solução para ela? Era a pessoa que realmente se encaixava no perfil de pessoa que ela queria para viver, ter filhos, ter um nível maior? Ou ela foi só pelas emoções, só pelo sentimento? A mesma coisa eu. Para ela, nós fomos só pelo sentimento, pelas emoções, pelo prazer, pelas circunstâncias. Então, em ambos os casos, o meu e dela, nós tínhamos sim um certo grau de, vamos dizer assim, de recrutamento. Um pequeno grau de recrutamento. Porque eu era seletivo em algumas coisas. Algumas coisas eu até falava para ela. Eu já rejeitei, já não quis estar junto dela. E eu falei para ela, eu não quis porque eu estava numa fase de que eu não queria nada sério. E eu sabia que se eu me relacionasse, eu me juntasse com algumas pessoas, era para alguns perfis de pessoas, no caso era o dela, eu ia me juntar para ter algo maior e melhor do que eu tinha de realidade. Porque as pessoas que eu tinha de realidade, as mulheres que eu tinha de proximidade na fase da escola, eu já percebia isso. Não eram aquelas que eu queria para um relacionamento prolongado. E eu vi na minha esposa esse potencial. Então eu decidi e escolhi, mas ainda meu recrutamento foi pequeno. Tem pessoas que não fazem nem o que eu fazia. Talvez, não sei se foi o seu caso, você só teve um momento de prazer, ou às vezes teve pessoas que encontrou uma mulher ou um homem numa noite, teve relações, acabou gerando um filho, uma criança. E aí teve que se unir porque os pais obrigaram, teve que se unir porque teve dó, compaixão, não queria abandonar, teve a ousadia de assumir a responsabilidade, teve o posicionamento tipo, eu fiz, eu tenho que cuidar da mulher ou do filho. Sim, isso é muito bom, isso é muito importante. Mas aí falhou no recrutamento, porque o recrutamento qual foi? De gerar e multiplicar a família. Foi apenas uma emoção. Então esse é um ponto muito importante. Você saber recrutar, você saber perceber, fazer essa seleção, olhar o currículo e falar assim, olha, esse currículo aqui, essa pessoa tem um potencial de crescer e eu quero crescer da mesma forma, ou além do que eu estou vendo aqui, mas eu sei que essa pessoa vai querer crescer. Entende? Não é para ser formal, mas você precisa avaliar. Então vamos lá. Pessoas diferentes, se você se une, você tem objetivos de crescer e a pessoa não tem objetivo de crescer, ela quer ficar estagnada, vão ter frustrações. Se você quer aprender, se desenvolver na carreira e a pessoa que você está não quer se desenvolver na carreira, vão ter frustrações. Você frequenta uma religião, você frequenta algum lugar que você deseja um crescimento, seja espiritual, e a pessoa que está ali não quer esse crescimento, vão ter frustrações. E nesses casos, o pior é quando a pessoa está indo para o lado contrário. Imagina, eu já passei pela depressão. Minha esposa queria crescer, se desenvolver espiritualmente. Minha esposa queria se desenvolver no trabalho dela. E ela estava aqui, querendo crescer. E eu, com a depressão, eu estava cego. Eu estava querendo ir para o lado contrário. Eu queria me afundar. Eu queria chegar até a morte, na época que eu estava com depressão. Isso eu não falava para ninguém, mas ela vivia, ela sentia na pele, porque eu estava namorando com ela, eu tinha relacionamento com ela. Pouco tempo de casado, nós já queríamos, de certa forma, nos separar. Por quê? Ela estava querendo crescer, se desenvolver, ter uma família, e eu estava na depressão cada vez mais profunda, então eu estava querendo ir ao contrário, querendo a morte. E relacionamento, união, é para ter vida, é vida em abundância, vida multiplicada.
Entende? É para juntar e ter crescimento junto. Como eu estava na depressão, por que ela iria estar junto comigo? Então muitas pessoas se separam por causa disso. Mas a gente não se separou porque ela reconheceu, ela percebeu que ela fez uma escolha. Então ela tinha que batalhar por essa escolha. Então ela buscou oração, ela buscou meios, pessoas para fortalecer ela. Porque muitas pessoas queriam colocar ela para baixo, queriam destruir de forma até inconsciente. Acaba com esse relacionamento, ele não quer nada da vida. A mesma coisa, né, com ela. Às vezes uma tristeza, uma frustração que eu tive com ela. Muitas pessoas falariam, né? Você também falaria isso. Ah, larga, abandona, ela quer viver a vida dela, o problema é dela. Não, mas nós tivemos escolhas. Isso é um ponto muito importante. Decisão, se você escolheu, assuma a responsabilidade. Se for errada ou uma decisão assertiva, assuma o BO. Assuma a responsabilidade. Bom, se eu errei, vamos encontrar um meio, um caminho para crescer, melhorar. Se eu acertei, beleza. Onde nós podemos potencializar os acertos e encontrar as dificuldades. Então, muitas coisas que nós temos que fazer que as pessoas falam, engolir sapo. Mas não cometa o erro de ter alguma coisa ruim, apenas engolir o sapo e falar assim, nossa, esse negócio aqui eu escolhi errado. No caso, minha esposa, meu marido está com depressão, não querendo viver mais. Beleza, ele me maltrata verbalmente, eu nunca maltratei ela atingindo a essência dela, quem ela é, mas tipo assim, uma ignorância, sabe, ser mais grosso. Ah, vai, faz, o problema é seu. Algo desse tipo. Porque eu tinha essa noção de que eu tenho que respeitar qualquer pessoa, independente de quem ela seja. Mas isso, mesmo assim, a frustrava. Então ela poderia muito bem ter me abandonado. Mas não, ela escolheu não engolir o sapo e deixar de lado. Mas ela respirou, teve paciência e buscou com o corpo, alma e espírito a forma de mudar, de crescer, de melhorar a família dela, porque ela decidiu estar comigo. Da mesma forma eu com ela. Tem momentos que eu quero crescer e ela não quer. Então muitas vezes, quando as pessoas se unem, um é pedra no sapato do outro, porque são realidades que chocam, são diferentes. Então você precisa reconhecer isso. E aí quando você reconhece, você fala, opa, essa área da nossa vida precisa ser ajustada. Como que eu posso ajustar? Né? Nas finanças, no relacionamento, no controle emocional. Né? Nós temos 2 filhas, então muitas vezes quando nós tínhamos os descontroles emocionais, as nossas filhas pagavam por isso. Tá? Então como o relacionamento aqui é 2, quando eu tinha um descontrole emocional, a minha esposa pagava pelo meu descontrole emocional. Quando ela tinha um descontrole emocional, eu pagava pelo descontrole emocional. Então nós fomos percebendo isso e ajustando. Opa, quem tem que crescer mais nessa área? Quem tem que se diminuir? Ou quem tem que abandonar as percepções, as crenças erradas que tinham? Ou se tem crença correta, vamos ensinar o outro, mas ensinar com amor, não forçando. Então a gente aprendeu isso. Não force nada para ninguém. Ensine com amor, ensine com carinho. Se a pessoa não aprende, olha o segredo, pega essa chave. Coloque essa pessoa em meios, nos lugares que ela vai aprender com o exemplo do outro. E aí, ó, a engrenagem que está chocando, ela é ajustada. Então, o que precisa ceder, vai crescer, e aí começa a encaixar. Você entende? Você entende como é um relacionamento a 2 numa casa? Então é o que eu faço com minha esposa, é o que ela faz comigo. E isso nós sabemos que nós temos que fazer isso. Eu sei que ela faz isso comigo e ela sabe que eu faço isso com ela. Então se eu preciso, né, nós tivemos um problema financeiro, minha esposa gastou cartão, o nome ficou lascado. Né? O nome dela ficou protegido dela mesma. E aí, por mais que eu ensinava, falava, faz isso, administra aqui, investe aqui, controla o seu dinheiro, faz isso. Não, ela foi pelas emoções. E deu ruim. Né? Não foi a melhor decisão. E aí ela começou a se frustrar, a ver, nossa, eu preciso aprender. E aí a gente foi inserindo, coloquei alguns vídeos para ela assistir, fui em lugares que ela via pessoas diferentes, ou essas pessoas estão fazendo, administrando diferente. Nossa, o que essa pessoa está me falando nesse vídeo e tal. Foi o que o meu marido já falou, foi o que o Daniel já falou para mim. Então ela foi começando a reconhecer como eu era. Da mesma forma eu, como pessoa, eu não gostava de estar com pessoas, assim como eu falei na depressão, eu queria ficar sozinho, odiava, me frustrei com pessoas, então ó,
Eu queria estar longe, eu fugia de pessoas. E ela ama, sempre amou ter pessoas na casa dela, porque ela aprendeu assim, ter relacionamentos. Então ela foi me ensinando, mas eu muita coisa eu não queria escutar ela. E aí ela foi sábia, mulher sábia de dificular, ela foi me colocando de forma sutil no meio de pessoas que vão tendo o prazer de estar com pessoas, e eu fui reativando isso que tem essência dentro de você, dentro de mim. A essência de estarmos em comunidade com pessoas, por mais que elas tenham dificuldades. Isso, nós ajustamos as outras engrenagens, estamos crescendo, desenvolvendo. Então nós começamos a trabalhar juntos para o nosso crescimento. Os dois crescendo, não um só. Porque tem formas de ajustar as engrenagens que um vai contra o outro. Não deixe ser um contra o outro, porque isso vai acabar com a ruptura. Vai acabar rompendo. E esse não é a sua intenção, essa não foi a sua intenção desde o princípio. Porque se você viu algo em comum, você quis estar com aquela pessoa. Você decidiu estar com esse marido, com essa esposa que você está aí na sua casa. Você decidiu. Você escolheu. Ninguém te forçou. Por mais que você tenha que casar, a última decisão é sua, não é de mais ninguém. Então, se você decidiu, se você escolheu assumir esse compromisso, assuma ele até o fim. Batalhe, lute por ele. Então, lembre, são escolhas. O que você pode ceder? O que você pode ceder para fazer os dois crescerem? Não é apenas abandonar. Olha só o que eu já fiz. Ela não quer fazer, ela que se vira, ela que se lasque. Ela que assuma os problemas dela, e se eu sei o problema, eu sei onde ele vai chegar, eu sei qual é o resultado dessa dor, desse problema, eu vou deixar o outro chegar nessa dor? Você vai deixar a pessoa que mora com você, que faz parte da sua família, chegar na dor que você está vendo que ela está indo? Então, use de sabedoria. Coloque essa pessoa em níveis diferentes. Procure relacionamentos com pessoas, amigos, né? Seja no seu trabalho, seja no lugar que você frequenta, na sua igreja, seja nos momentos de lazer. Se aproxime de pessoas que vão fazer você crescer. Se aproxime de pessoas que têm aquilo que você ou o seu cônjuge não tem, para que vocês possam aprender juntos. O mais importante é você estar com pessoas, porque uma pessoa sozinha, ela até consegue crescer, mas ela se cansa. Eu já fiz isso. Minha esposa já fez isso. Se cansa. Mas quando você está com 2, 3, caminhando para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, você pode até tropeçar, cair, se machucar. Mas tem alguém sempre para estender suas mãos. As mãos para você. Te pega pelas mãos e te levanta. E você continua correndo, caminhando, crescendo. Tá? E isso é o mais importante. Porque assim, se você já estudou um livro aí de muitos anos, que tem vários ensinamentos, vários pontos de sabedoria, você vai ver que na Bíblia tem exatamente sobre isso. A Bíblia tem lá que é mais importante um homem ter uma mulher, porque no dia frio quem vai aquecer? É o casal estar junto, porque no dia frio você vai ter alguém para te abraçar e te aquecer. Quando você cair, quem vai te levantar? Alguém vai estender as mãos. Então aí a pessoa que você se uniu, que você quer formar uma família, multiplicar essa união, esse amor, porque você, assim como no vídeo passado, você é a escola do amor. Você, quando você se une com o seu cônjuge, você forma uma família. A sua casa é a casa do amor, da alegria, da paz, da mansidão e do crescimento. Então, assim como na Bíblia diz, nós temos que crescer e fazer o reino do céu estar na terra. A sua casa é o exemplo do reino. Está tendo paz na sua casa? Está tendo alegria? Está tendo amor? Então, se não está, encontre a solução. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Abandone todas as coisas erradas que você fazia. Deixe de lado tudo que você fazia de errado. E encontre a essência da verdade, do amor, da paz, do carinho que há em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então, abandone todos os erros, as falhas, todas as dores que você sentia. Abandone, deixe de lado. Entenda o que elas foram, reconheça, se arrependa de você ter decidido errado, de ter agido errado. Se arrependa dessas dores, desses problemas, mas deixe de lado e veja um caminho. Olhe com esperança, com alegria, porque Deus tem um caminho muito melhor para a sua vida. Cristo morreu na cruz para te salvar, para te purificar,
te limpar, pagar o preço dos seus pecados. Então você tem que se sacrificar apenas se arrependendo dos maus caminhos e começar a caminhar para que o reino dos céus seja na sua casa, na sua família. Reino de paz, de amor, de alegria, de vitória. Porque lá em Apocalipse diz para as igrejas, para aqueles, os vencedores. Então seja um vencedor. Tem as dificuldades, as batalhas, as aflições do dia a dia? Tem sim. Mas todos aqueles que estão em Cristo, firmados em Deus, buscando aprender, ter um relacionamento e se encaixar com Deus, acima de todas as coisas, são os vencedores. Beleza? Então fique aí com essa experiência e procure encaixar a sua vida. Você vai ver como ela será transformada. Observe o que sua esposa faz, seu marido faz e observe o que você faz na mesma área, nas finanças, no relacionamento, no controle emocional ou na busca espiritual. Veja o que está chocando entre vocês e alinhe e você verá como sua vida será transformada, será cheio de coisas maravilhosas, você vai se alegrar cada vez mais em tudo que você fizer, beleza? É simples, é encaixar as engrenagens, mas não será fácil. Mas tudo que é fácil, vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que você tem uma dificuldadezinha para engrenar, para encaixar, você vai entender que é para algo muito melhor e muito maior. E você vai desfrutar, você vai se alegrar, você vai sorrir, independente das circunstâncias que está à sua volta, beleza? Um grande abraço, Daniel Avelino, e não deixe a sua família, a sua casa quebrar as engrenagens. Encaixe ela e viva uma vida de alegria, de prazer, de crescimento, independente da circunstância. Encha-se do amor, transborde o amor e lembre-se, você é amado, você é uma pessoa amada, beleza? Abraço!